como a gente está falando de consoles e jogos de videogame, a gente também pode jogar para o lado profissional o mercado de filmes e o mercado de animação gráfica. O que você vê de bom nessa parte referente a live actions aí que estão saindo, a Nintendo e outras grandes empresas, elas estão investindo em filmes, né? O que você acha dessa parte? Bom, historicamente, todas as tentativas, grande parte das tentativas de transformar jogo em filme foram fiascos. Alguns deles foram candidatos à framboesa de ouro, desde a época de jogos clássicos do Atari, como Cru, que ele virou um filme horroroso, He-Man, que foi do desenho para tentou ser videogame, E.T., que saiu do filme tentou ser game. Então, tanto um quanto o outro, eles foram grandes fracassos. Mais recentemente, o Tomb Raider, apesar de ele ter uma grande estrela, como Angelina Jolie e tudo mais, só que são filmes padrão sessão da tarde. Então, é muito difícil você ter alguma qualidade cinematográfica partindo dos games. O Resident Evil é horroroso. Então a gente tem assim péssimos filmes que foram adaptações do game. Assiste, porque o público infantil de games ele tenta assistir, mas historicamente não identifica aquela mesma coisa que tem no jogo, né? Existem falhas na história, falhas no enredo e principalmente falhas na execução desses filmes. Então eu não vejo assim como tem algum deles que possa ter algum destaque historicamente. Mortal Kombat. Mortal Kombat foi horroroso, né? Ele é, digamos assim, se você for ter uma classificação de sessão da tarde, ele está entre um dos piores de sessão da tarde, tanto quanto o Street Fighter, entre outros que foram lançados, né? Até, um deles tem até o ator Jean-Claude Van Damme, que foi horroroso, né? Então, assim, a indústria cinematográfica de games nunca se entendeu muito bem. Bom, nessas últimas notícias que a gente está vendo aí, da criação do último jogo do Kratos, né, God of War, a gente vê aí uma propaganda no YouTube de um live e notícias, né, de provável criação do filme, tanto do God of War quanto do Assassin's Creed. O que você espera aí, no caso? Porque, ao meu ver, eu estou vendo assim, que pelo menos são as empresas de games que estão investindo, não foi uma empresa que comprou para fazer. A minha esperança é exatamente que as empresas de games tomem a frente dos filmes. Porque até então, as empresas de games, elas sempre se colocaram numa posição, não é comigo, eu não tenho participação nisso. Então ela dá licença para uma empresa qualquer produzir aquele game, só que ela dá uma licença para um cara um cineasta que muitas vezes não joga videogame, nunca jogou aquele game e ele se propõe a fazer um enredo ou gravar um filme daquele título. A partir do momento que as próprias empresas de games assumirem isso e realmente levarem a sério, poxa, eu acho que qualquer game maníaco adoraria ver God of War, adoraria ver um Kratos em uma filmagem, porque recursos tecnológicos para ter bons filmes com essa temática, temos. Nós temos excelentes filmes que tiveram efeitos gráficos fantásticos. E eu acredito que God of War tem todos os elementos para se tornar um bom filme. Se a gente for ver a questão do God of War, ele já tem vários filmes aí que tem aquela temática, né? É a temática. God of War seria um Conan o Bárbaro turbinado. Se forem mais ou menos por essa linha, eu acredito Mistura de Guerra do Titãs também. Guerra de Titãs, um Conan, então eu acho que conteúdo tem para ser um grande filme. Agora só resta saber como que vai ser o produto final, que é o mais importante. E o mercado profissional na área de games, tanto na área de animação 3D, quanto animação 2D, e também ainda que continua, claro, a animação pixelada, né? O 8 bits, 16 bits, que volta e meia são refeitos em jogos, por exemplo, Scott Pilgrim, que saiu, né, recentemente. O que você acha disso? Eu acho que
em muito pouco tempo, o cara que fizer cinema ou fizer vídeo ou tudo mais, não vai ter diferença entre fazer um filme e fazer um game. Hoje em dia, fazer um game custa às vezes mais caro do que fazer um filme. Temos equipes de gravação, tem equipes que capturam imagens, equipes que capturam movimento. Então, a qualidade dos games hoje em dia vai abrir mercado, inclusive, para cineastas e para profissionais de cinema e rádio, TV, jornalistas, publicitários. Porque hoje em dia está cada vez menor a diferença do processo de produção de fazer um jogo e de fazer um filme. Então, em pouco tempo, eu acho que você já tem atores reais fazendo aqueles personagens, então a mudança, eu acredito assim que vai ser, o processo de produção é praticamente o mesmo. A gente pode citar aí uma aproximação muito grande no jogo do PS2, não sei se o senhor lembra, Onimusha, que teve o francês lá. Sim, então agora imagina isso, atualmente com todos os recursos tecnológicos que nós temos e o público de games que nós temos. Então vai chegar um ponto que quando a pessoa produzir, quando um estúdio de cinema de Hollywood produzir um filme, ele vai conseguir produzir ao mesmo tempo um game, no qual o filme que ele está lançando vai ter elementos editáveis, onde aquilo ali vai praticamente automaticamente se transformar no filme. O Detona Ralph, por exemplo, é isso? Seria isso? Mais ou menos isso. O Detona Ralph, claro, ele é um desenho, uma animação, mas só que ainda não surgiu um game realmente do Detona Ralph, no qual você possa manipular os personagens. Existe um game que é aquele que ele fazia lá, o gamezinho de 8 bits, mas vai chegar um ponto que você vai ter um filme real, com personagens humanos, onde você vai poder manipular como se fosse um game. Eu acredito que isso dentro de 5, 10 anos já vai ser uma realidade.